Olá, bom dia. Estamos iniciando hoje mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical na série No Princípio. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos estudando literariamente, estamos, à medida do possível, exegeticamente, mas principalmente tentando descobrir o caminho teológico, como o livro do Gênesis pode fornecer os princípios da ação de Deus e os princípios pelos quais Deus se comprometeu conosco através de Abraão, pai da fé, Isaac, Jacó e os seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Seja bem-vindo, vamos orar, seja bem-vinda também. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus nosso pedido e o nosso estudo de hoje, que é o de número 30, a 30ª lição, e nós vamos falar um pouquinho dos sonhos na saga de José, e principalmente de como esses sonhos se revestem de importância e como é que nós podemos encarar essa questão dos sonhos, o que eles podem nos ensinar. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos orienta. E ajude-nos agora, nós pedimos que seja a nossa orientação nesse assunto que é tão difícil e às vezes tão deturpado, Pai. Ajuda-nos a entender como os sonhos funcionam, principalmente naquilo em que eles aparecem na Bíblia e de como nós podemos tirar lições preciosas desse assunto. Nós te pedimos que o Senhor nos ilumine com a tua graça, através do teu Espírito, pela tua palavra, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, quero compartilhar então aqui com vocês esta tela para que a gente possa conversar e vamos nos lembrar que nós estamos no capítulo 40 do livro de Gênesis, e nesse capítulo fala e trata-se do sonho de dois homens poderosos que foram parar na prisão e se transformaram em companheiros de prisão do próprio José, de como José os ajudou, de como José os serviu e, principalmente, interpretou aos seus sonhos. Os sonhos sempre foram um mistério para o ser humano. Né? Nós temos aqui nesse quadro, é um quadro clássico, né? Nós vemos aqui Deus sendo cercado pelos seus anjos. Aqui nós temos um arcanjo que mais parece a figura de um Deus mitológico. Nós temos aqui o cordeiro, nós temos aqui as pessoas e tal, e a pessoa, o jovem aqui, que está sonhando, e como que Deus iluminando e revelando a ele. Os sonhos são uma coisa muito misteriosa, a gente tem a tendência de supervalorizar e eles às vezes nos assustam, né? Então deixa eu dizer algumas coisas importantes a respeito dos sonhos, são informações assim mais técnicas, científicas, mas que são importantes para a gente pensar. Nós sonhamos todas as noites. O sonho faz parte de um mecanismo do sono, e o sono é um mecanismo de reparação do nosso corpo, não só para o descanso, mas também para a formação da nossa memória. Enquanto nós dormimos, nós passamos por vários estágios, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mesmo porque não é minha especialidade, eu sou curioso a respeito do assunto, mas em geral a gente começa a dormir, há um aprofundamento do sonho, e há um momento em especial em que a gente tem um sono muito profundo, e lá embaixo, quando a gente está nesse sonho muito profundo, os nossos olhos começam a ter um movimento rápido. Mesmo de olhos fechados, a gente percebe os dois olhos, normalmente eles fazem esse movimento juntos, e não é muito demorado. Esse rápido movimento dos olhos, em inglês a sigla é REM, R-E-M, Rapid Eye Movements. Quase todos os estudiosos do assunto dizem que é nesta hora que nós estamos sonhando,
Normalmente, nós sonhamos durante o sono REM. Esse ciclo, depois nós voltamos a ter um sonho leve, às vezes a gente chega quase a acordar, às vezes a gente acorda por um minuto, vira de lado, continua dormindo. Isso ocorre umas 4, 5 vezes durante a noite, num sono considerado normal, reparador. Qualquer coisa que perturbe esse movimento faz com que a gente tenha uma noite mal dormida, a gente acorda cansado e várias coisas. Você já deve ter aquela sensação assim, que você dormiu e parece que aquilo durou uma eternidade, e quando você acorda totalmente restaurado. Nesses casos, normalmente, você diz assim, eu não sonhei. Nossa, até nos romances usa-se a expressão, embarcou num sono sem sonhos, para dizer, olha, passou direto, nem sonhou. Não é verdade. Todos nós sonhamos todas as noites, pelo menos umas 4 ou 5 vezes durante a noite, e só nos lembramos do sonho quando somos acordados ou despertados durante o sonho ou muito próximo deles. Percebam que quando a gente sonha e acorda, às vezes agitado com aquele sonho e com o sonho na cabeça, se você não anotar, se você não escrever, se você não falar sobre ele, normalmente ele em poucos minutos, às vezes até menos de 1 hora, você não lembra mais, você não consegue lembrar. Quando é que nós lembramos dos sonhos? Normalmente quando eles são sonhos perturbadores, ou quando eles são sonhos muito marcantes, ou são sonhos que nos dão uma sensação muito grande de felicidade e parecem ser, assim, uma manifestação dos nossos desejos interiores. Por isso, os psicólogos, Freud escreveu um livro, A Interpretação dos Sonhos, Jung, que foi discípulo de Freud, dá um valor muito grande aos sonhos, porque ele acha que os sonhos vão revelando coisas que estão no nosso coração. E é mais ou menos o seguinte, é como se nossa mente ela tentasse organizar as ideias, as lembranças, e ela vai colocando, e existem lembranças que são muito profundas e muito antigas, existem desejos, existem anseios. A questão é, Deus se revela através dos sonhos? Este é um meio pelo qual Deus pode, muitas vezes, nos orientar e nos dizer qual é o caminho a seguir e tal. Bom, aí a gente entra até numa questão supersticiosa sobre os sonhos. Existem livros que dão significado. Se você sonhar com isso, isso quer dizer aquilo. Se você sonhar com aquilo, quer dizer aquilo outro. Como se houvesse uma única interpretação para todos os sonhos. Existem, inclusive, livros e sites na internet que transformam o que você sonha em números, para você poder jogar na loteria, como se o sonho fosse uma premonição, como se fosse uma maneira de te avisar, olha, você pode ficar rico se você apostar no número tal e tal e tal. É óbvio que isso não vem de Deus, é óbvio que isso é apenas superstição, e é óbvio que nenhum sonho pode te dar a chave mágica para você ganhar na loteria. Mas os sonhos podem revelar muito das nossas preocupações e podem nos ajudar ou não a tomar decisões. A gente parece que José era muito influenciado por essa questão dos sonhos, né? Nós temos aqui uma uma pintura de Rembrandt, do século XVII. Ele um pintor assim, que brinca muito com as luzes e tal, e nós vemos aí José com 2 homens mais velhos do que ele, e esses 2 homens estão, de certa forma, confidenciando algo a ele, e ele está assim, aquela coisa de orientá-los e de conversar com eles. Vocês notam que as roupas que eles usam são as roupas do século XVI, do século XVII.
Isso era muito comum em algumas coisas. Os capítulos 40 e 41, além do capítulo 17, que fala dos sonhos de José, mas os capítulos 40 nos contam os dois sonhos dos dois prisioneiros que estavam com José na prisão, e depois o capítulo 41 vai falar do sonho de Faraó. Nós vamos apenas tocar nesse assunto e vamos estudar o encontro de José com Faraó de maneira mais completa. Mas nós precisamos falar, né? Nós estamos aqui em Gênesis 40, 41, estudo literário, exegético, teológico de Gênesis. E nós temos aqui José como interpretador de sonhos, mas muito mais do que isso. O capítulo 30 aqui é no princípio. E eu quero trabalhar com vocês hoje sobre o discernimento, não sobre a interpretação dos sonhos. Muito mais sobre o discernimento. O que é que nós podemos aprender com respeito a isso? E aí nós começamos com a seguinte pergunta: sonho ou pesadelo? Olha só, capítulo 40, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei é o copeiro-mor, é aquele que, de certa forma, administra a casa do rei, um homem de grande importância, mordomo do rei do Egito. E o padeiro cuida de toda a alimentação derivada do trigo. Vamos lembrar que o trigo e a cevada são os principais alimentos daquela época. Quase tudo deriva do trigo e da cevada. Então, nós temos aqui dois homens da maior importância em qualquer reino da antiguidade. Era aquele que providenciava o alimento do rei e a bebida do rei. E o alimento e a bebida eram meios muito fáceis de serem usados para envenenar o rei. Então, deviam ser homens de extrema confiança. Normalmente se tornavam pessoas muito, muito próximas. E qualquer deslize, o faraó, os reis da antiguidade, nós já falamos sobre isso, eles isolavam esses homens para evitar ser envenenado, evitar qualquer tipo de como é que eu poderia dizer, de ataque, né? De algum tipo de... me fugiu completamente a palavra agora, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ofenderam o seu senhor, os dois. O rei do Egito indignou-se, Faraó, contra os seus dois oficiais, notem, eram oficiais do rei, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Como se... será que houve uma conspiração, ou o rei desconfiou de uma conspiração e imaginou que estavam planejando? Então, ele cortou todas as possibilidades de ser morto, ou de ser envenenado, ou de ser traído, de ser, né, despojado do seu reino. E mandou detê-los, porque ele quis, talvez, investigar na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José. José era quem cuidava da prisão, para que os servisse. Então, notem, José era uma espécie assim de servo. Esses dois presos ilustres, eles tinham privilégios, eles tinham um servo do calibre de José. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam. Cada um o seu sonho na mesma noite, e cada sonho com a sua própria significação. Então, notem, cada um deles sonhou, e esses sonhos tinham significados, porque mexeu demais com eles. O copeiro e o padeiro do rei do Egito se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então, foram sonhos perturbadores, foram sonhos que deixaram eles pensativos. Então, perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? E eles, perdão, eu mexi aqui sem querer, né? Vamos voltar aqui. Está aqui.
Porque tendes hoje Cristo semblante? E eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Eles não podiam imaginar que na cadeia houvesse alguém capaz de interpretar o sonho. Isso é uma maneira de dizer, olha, nós não estamos entendendo por que a gente sonhou. É um sonho que foi marcante. Muito provavelmente foram sonhos que mexeram de tal forma com eles, e talvez a coincidência dos dois terem sonhos na mesma noite, os dois acordarem talvez agitados e tudo isso, tenham deixado os dois preocupados, e um conversando com ele, mas rapaz, que sonho é esse? Pô, eu tive um sonho hoje, nossa, que coisa, estou tremendo até agora, estou preocupado até agora, e tal. Então, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Notem que José faz aqui uma afirmação que era muito comum na antiguidade. E vamos pensar que nós temos aí em José já em si essa coisa de sonhar e ter sonhos que mexiam com ele. No caso de José, eram sonhos agradáveis, eram sonhos de adolescentes, sonhos que fizeram com que ele ficasse extremamente feliz, mas ao contar este sonho para os seus irmãos e ao contar para o seu pai, eles provavelmente ele despertou o ciúme dos seus irmãos, isso provocou toda a situação que José vivera até ali, mas quando o seu pai ouviu os seus sonhos, ele ficou pensando, por quê? Porque Jacó também é marcado por, eu creio que foi um sonho muito forte que ele viu os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. E esse sonho precedeu uma visão de Deus. E Deus lhe falou de maneira tremenda. E houve uma noite também que o texto é claro, ele não sonhou, ele encontrou-se com o anjo do Senhor e durante uma noite inteira lutou, mas aquilo podia parecer para ele como se fosse assim, algo como um sonho. Aquilo é uma coisa que mexeu demais com ele. Então, há uma tradição já na família de José desta questão dos sonhos, como sendo uma maneira pela qual Deus pode, de alguma forma, falar às pessoas. Esse é um assunto muito complicado, muito vasto, eu não vou aprofundá-lo aqui, porque o tempo é curto, mas eu quero dar uma introdução a esse assunto, quem sabe, em outras ocasiões, eu possa falar melhor sobre isso, porque há na Bíblia, em alguns pontos, em alguns lugares, pessoas que tiveram sonhos marcantes e que eram sonhos que mostravam alguma verdade, alguma realidade. E Deus, às vezes, falou às pessoas através de sonhos, como, por exemplo, no caso de José, marido de Maria, que Deus veio em sonho e lhe disse, parece que foi um anjo enviado por Deus e falou com ele em sonho. Então, vamos continuar aqui para a gente ver o que aconteceu. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho, passou demais aqui, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim. Então, perceba, a videira, ele era copeiro, tratava de vinho, videira, sonhou com coisas relacionadas. E na videira, 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. Não é comum essas 3 coisas acontecerem. A videira, quando brotam as flores precisam cair para que surja o fruto, porque a flor é polinizada, e aí, então, surgem os cachos com as uvas, e a uva demora para amadurecer. Acontece que ele viu esse processo todo na sua frente. O sonho tem essa coisa de acelerar o tempo ou não, porque, na verdade, o tempo no sonho é muito subjetivo. O copo do faraó estava na minha mão, tem a ver com o trabalho dele. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó. Então, isso mostra que ele fez todo o processo de amadurecimento da uva até o vinho. E entregou já o vinho pronto nas mãos de Faraó. E o dei da própria mão
e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então, notem que, como nós falamos na aula passada, José introduziu o seu projeto, o seu sonho de sair dali e diz, olha, estou vendo aqui uma oportunidade. Vamos aproveitar e vamos ler aqui o sonho do padeiro. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, que parece que o sonho do padeiro não foi agradável como o sonho do copeiro. O copeiro teve um sonho bom, um sonho gostoso. Ele viu a videira, ele pegou, ele espremeu, ele entregou nas mãos de Faraó. Então, é um sonho positivo. Ele está sonhando em ser restaurado, ele está sonhando em que ele vai ser reabilitado. Se houve uma tentativa de assassinato do rei, ou se houve algum tipo de conspiração, isso significa que, para o copeiro, havia o reconhecimento de que ele não participou daquilo. Sonhos como esse, só pessoas que são realmente inocentes têm. Porque, normalmente, pessoas que são culpadas não sonham de maneira agradável desse jeito. O copeiro, o padeiro, viu que o sonho era bom, que a interpretação era boa. Ele falou, bom, então eu vou contar o meu também. Disse a José, eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó. Manjares seriam, assim, todo tipo de confeito, né? E arte de padeiro. Naquela época já devia ter coisas muito gostosas que podiam ser feitas com trigo, com cevada. E as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Esse é um pesadelo. Porque você imagina você preparar aquele banquete, vai levando para o Faraó, e vem as aves e começam a bicar, e aquilo vai sujando, vai sendo estragado, e ele está levando para o Faraó. O que há de comum nos 2 sonhos? Né? 3, o número 3, são 3 ramos e 3 cestos. Então, parece que os 2 sonhos são relacionados, e por conta disso, o número 3 aparece nos 2, né? As aves os comiam dos cestos na minha cabeça. Então, lhe disse o José, a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e a pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Bom, primeiro, José era corajoso, né? Porque você dizer para uma pessoa isso, de certa forma, o sonho do padeiro demonstra que ele tem culpa. E isso está sendo refletido nesse sonho, que é um pesadelo para ele. O caso do sonho do copeiro não é um pesadelo. Né? No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. No meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Não foi capricho, ele deve ter investigado, deve ter descoberto alguma coisa. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como havia José interpretado. José percebeu que o copeiro era inocente e o padeiro era culpado. Existe aqui um discernimento dado por Deus para esse sonho. E isso é uma coisa importante. Deus pode usar os sonhos, sim, para nos mostrar, mas ele sempre vai pôr alguém que tenha conhecimento da palavra de Deus para que o sonho seja interpretado da maneira correta.
Tome cuidado em achar, às vezes a gente sonha, e o sonho às vezes é apenas um desejo que a gente tem. Isso aparece através do sonho, através de símbolos. A nossa cabeça é muito produtiva, ela cria símbolos ao redor dos nossos conceitos, né? Mas ao padeiro-chefe enforcou como a José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. E aí a gente pode perguntar, né? É sonho ou pesadelo? Nós temos os dois exemplos aqui. O sonho do copeiro, que era um sonho de restauração, talvez até porque ele não se sentisse culpado, ele era inocente. Então, os seus sonhos eram mais tranquilos do que o sonho do padeiro. O padeiro estava angustiado porque as aves estavam atrapalhando. Eu não sei se você já passou por isso, né? Eu, por exemplo, quando estou muito preocupado com alguma coisa relacionada ao meu trabalho, relacionado às coisas do meu dia a dia, das minhas coisas, eu sonho com o primeiro emprego que eu tive. E eu sonho que eu estou numa situação em que eu tinha que fazer um serviço, eu tinha que realizar uma atividade, não conseguia realizar, e eu poderia ser chamado a atenção pelo meu chefe e tal. O que isso significa? Deus está me revelando alguma coisa? Não, é uma manifestação natural das minhas preocupações. E, para mim, meu primeiro emprego foi algo muito marcante. Eu tinha 14 anos de idade. Trabalhei durante 5 anos como numa livraria. Ali eu formei muita coisa do meu caráter. Ali eu aprendi muita coisa. Eu era adolescente, sonhador e tal. Então, eu sempre sonho com esse período, quando eu tenho algum problema, alguma coisa, uma preocupação na igreja, uma preocupação no trabalho, na escola, onde eu dou aula e tal, ou estou angustiado, com prazo para cumprir, alguma coisa assim, quase sempre eu sonho com isso. Eu me lembro de um tempo em que eu sonhava, em que eu tentava voar, e eu até conseguia, mas acabava caindo, e isso talvez fosse manifestação do meu desejo de crescer na vida, de ser alguém, de tudo isso. Era Deus falando comigo? Não, não acho, não. Eu acho que era a manifestação das minhas ansiedades, dos meus desejos interiores, daquilo que estava dentro de mim. Quando eu me sinto culpado por alguma coisa, o sonho é mais angustiante ainda. E esse é um sonho que talvez seja muito recorrente para muitas pessoas, aquela coisa de você não conseguir se arrumar a tempo suficiente, ou de você sair e, de repente, perceber que você não vestiu todas as peças de roupa, ou de você ser pego numa situação vexatória, ou tentar tomar um banho, mas nunca acha um chuveiro suficiente. Isso tudo, eu, de vez em quando, tenho esses sonhos. E quando eu acordo, e às vezes eu acordo até agitado com esses sonhos, eu paro, penso, bom, eu estou preocupado com tal coisa, tem prazo, eu não estou... Tudo isso, para mim, é muito simples de entender. Uma outra coisa, quando eu estou preocupado com as coisas da minha família, eu sonho com a minha infância e com a minha casa. E estes sonhos, eles podem, sim, mostrar claramente, quando eu trabalhei há pouco tempo com um psicólogo e estava em consulta, ele não era um psicólogo, ela não era uma psicóloga junguiana que pede para a gente anotar os sonhos e tal, para que ela possa tentar descobrir o que é que está perturbando a gente. Mas um dia eu comentei, olha, eu tive um sonho essa noite, eu fiquei preocupado, eu falei, o que você sonhou? E eu contei para ela, e conforme ela foi ouvindo, ela foi dizendo, isso demonstra bem o que a gente está conversando aqui. E eu falei, eu não tinha percebido. Olha, você está assim, 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 e de fato o que ela me falou tinha a ver com as preocupações que eu estava vivendo. Olha, isso apareceu no sonho. Isso apareceu no sonho. Nós podemos perceber que aqui existe uma intervenção de Deus. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os sonhos e os seus significados, né? Primeira coisa, o sonho de José, ele teve sonhos de grandeza. Ele teve sonhos, olha só, algumas coisas aqui. José queria ser grande. José era um adolescente, a sua mãe morreu, os outros seus irmãos tinham
o cuidado das suas mães, ele não tinha, e ele queria se afirmar diante dos irmãos. Ele era muito mimado pelo pai, então isso reforçava essa coisa de que ele iria ser o líder dos seus irmãos. E para piorar, ele ganhou uma roupa de príncipe. Aquela roupa que José lhe deu, lhe dava a ideia de que, olha, você vai ser o chefe de todos eles. Ora, estas coisas estavam aparecendo nos seus sonhos. Mas ele, de fato, todos esses sonhos se cumpriram na vida dele e tal. Sim, porque Deus pode usar este mecanismo para também nos preparar para aquilo que ele tem para nós. Então, preste atenção. Não quer dizer que tudo aquilo que a gente sonha, Deus está nos mostrando que vai acontecer na nossa vida, ou alguma coisa assim. Esses sonhos premonitórios não estão, inclusive a premonição não é algo que a Bíblia aprove. Então, o fato da gente sonhar demonstra, pode ser Deus trabalhando também em nós para nos preparar. Ele se sentia inferiorizado e, de certa forma, Deus lhe deu marcas de que um dia ele seria aprovado e de que ele tinha liderança e ousadia que podiam ser aproveitados. E Deus estava, de certa forma, falando com ele que estes sonhos poderiam vir a ser cumpridos. Nesse caso em especial, eles vão ser cumpridos de maneira surpreendentemente literal. Mas nem sempre os sonhos podem ser interpretados assim de uma maneira tão unívoca, né? Essa coisa de uma coisa corresponder à outra. Isso é aquilo, aquilo é aquilo outro. Vai acontecer isso, vai acontecer. Em 3 dias isso vai acontecer e tal. Nesses casos, você tem uma ação revelatória de Deus muito específica e é preciso muito cuidado para você não achar que todo sonho é Deus falando com você. Então, preste atenção nisso, porque muitas vezes há pessoas que se aproveitam dessa situação para tentar controlar a nossa vida. Okay? Então, notem, José já tinha uma interpretação. Nessa ocasião, ele não, esses sonhos estavam longe, mas muito longe de serem cumpridos. José percebeu que ele não poderia abandonar esses princípios. Eu vou lutar para ser alguém, eu vou procurar. Tanto é que quando o copeiro ele interpretou o sonho, ele disse, olha, quando você for restaurado, lembra-te de mim, fala com o faraó sobre mim, porque eu estou aqui injustamente. Eu vou falar com o faraó, justo, direto com o chefão lá em cima. Notem que José tinha alvos altos. Ele sonhava alto. E Deus usou esses sonhos para, de alguma forma, moldar e marcar a vida da sua família. O sonho do copeiro, note, ele queria ser restaurado, porque um dia ele foi poderoso, ele achava que era injusto ele estar ali, ele foi injustamente acusado e ele queria provar a sua inocência. Ele tinha a consciência limpa, porque no sonho dele não há perturbação nenhuma, é um sonho agradável. Ele sonhava com o dia em que ele pudesse ser restaurado. E a rapidez com que a uva passa do ramo à uva indica urgência, indica o quanto ele queria isso. Ele olhava ali, aquilo ia crescendo diante dele, o ramo ia surgindo, 3 ramos surgiram, as flores, as folhas caíram, as flores se transformaram em frutos, e as frutos ficaram maduros, e ele já pega, nem precisa mandar para a prensa, nem precisa fazer no lagar, ele mesmo já espreme. É como quem diz, olha, isso tem que ser rápido, porque eu tenho urgência de acontecer. Parece que Deus estava orientando esse tipo de sonho. O número de ramos foi interpretado por José como passagem do tempo. Então, dentro de 3 dias. E aí, meus irmãos,
Somente uma pessoa que tem uma intimidade realmente muito grande com Deus poderia fazer uma interpretação como essa. Porque nem sempre o que a gente deseja e o que é o nosso sonho é aquilo que acontece. O sonho pode nos despertar, por exemplo, já aconteceu de eu sonhar com uma pessoa que há muito tempo eu não pensava. De alguma forma, quando eu acordei, eu vou, puxa, há tanto tempo que eu não vejo fulano, sonhei com ele e tal, ligava para saber, e de fato a pessoa estava passando por um momento difícil, estava precisando de uma ajuda, estava precisando de uma palavra. Será que se eu ligasse para ela mais vezes, eu já não saberia dessas coisas todas? Será que Deus usou aquele sonho para me despertar e me fazer lembrar daquela pessoa? Eu creio que é possível, sim, mas eu tomo muito cuidado, né? Então, aquelas pessoas que sonham com uma pessoa, ai, meu Deus, vai morrer. Quando eu sonho com a pessoa, é porque a pessoa vai morrer e tal. Há milhares de possibilidades aí do que esteja acontecendo. Pode ser que a gente tenha ouvido, sem querer, alguma menção, fulano está bem, está doente, e aquilo não ficou registrado no nosso consciente, aquilo ficou guardado, e durante a noite aquilo aparece. Ou pode ser que, de alguma forma, Deus está me despertando para entrar em contato com aquela pessoa, para ajudá-la, para tudo isso. Então, percebam, tudo isso é sempre com muito jeito, com muito cuidado, para que você não saia por aí seguindo os sonhadores malucos. Ok? E, principalmente, notem que aqui nós temos pessoas que estão sonhando e um homem de Deus, habilitado por Deus, para dizer, olha, isso é aquilo e aquilo outro. Normalmente vem alguém e diz, olha, sonhei com você que Deus está fazendo aquilo, isso, aquilo. Cuidado. Eu vou lhe mostrar por quê. Vamos lá para frente. O sonho do padeiro mostra justamente, ele era poderoso, queria retornar o seu poder, provavelmente era culpado da acusação, porque ele foi enforcado, porque provavelmente foi feita uma investigação. Quando ele vê que a interpretação do outro é favorável, que ele se anima a contar, que ele talvez fala também, quer esse negócio, e vamos lembrar que todos os sonhos estão relacionados àquilo que é importante para nós. Ele era padeiro. É a mesma coisa com os sonhos de Faraó. Nós vamos deixar isso mais para frente, mas vamos pegar alguns detalhes. Olha só, para o Faraó, as vacas, os animais eram muito importantes, porque eles forneciam leite. Se houvesse fome, as pessoas iriam se voltar, poderia haver revoluções, poderia haver convulsões sociais. E ele fica contente porque ele vive num ambiente de fartura, onde tem 7 vacas gordas, bonitas, muito bem pejadas, como diz o texto, né? Cheias de leites, com os úberes grandes e tal. E sai do Nilo 7 vacas magras, mirradas. Isso virou provérbio, inclusive. Olha, vieram os anos das vacas gordas, estamos vivendo os anos das vacas gordas. Agora, cuidado, pode vir o tempo das vacas magras, é o tempo. E estas vacas é um sonho perturbador. Por quê? Porque vêm as 7 vacas e devoram as 7 vacas gordas. A mesma coisa acontece quando ele sonha com as espigas de trigo. Notem bem, olha, as espigas de trigo, 7 espigas gordas, bonitas, os trigos grandes e tal, e depois ele vê essas 7 espigas nascerem no lugar daquelas, outras 7 espigas onde o trigo não dava para fazer nada. Esse trigo está todo queimado pelo vento que vem do deserto, o deserto do Sinai. Ele produz um vento constante e quente, uma temperatura de quase 60 graus. Quando o vento, que é chamado siroco, vem, as plantações são queimadas no pé. E o trigo que é produzido é um trigo que não dá para fazer farinha suficiente. Trigo, cevada e tudo aquilo que acontece. Então, ele tem um sonho que é relacionado com
o bem do Egito, aquilo que é essencial para a economia do Egito. Então, percebam que Deus molda os nossos sonhos. Sonhos são naturais, são coisas que Deus colocou em todos os seres humanos. Todo ser humano normal sonha. Mas eu não lembro dos sonhos. Graças a Deus, é sinal que você dorme bem. Porque quem lembra sempre dos sonhos é porque dormiu mal. E dormir mal é um problema. Então, preste atenção. Olha só, como os sonhos são instrumentos criados por Deus e são usados por Deus para equilibrar o nosso mundo interior, alguns, inclusive, estudiosos dizem que se nós não sonharmos direito, nós vamos perdendo a memória. Porque é durante os sonhos em que aquilo que é importante é armazenado e aquilo que não é importante é descartado, onde se faz uma seleção de memórias que vão ser guardadas e memórias que não vão ser guardadas. Uma outra coisa é que quando alguma coisa nos traumatiza, quando alguma coisa é muito forte para a gente, certamente aquilo pode aparecer em algum sonho e ele vai ficar como uma memória recorrente. Um acidente de alguém querido, uma tragédia, um momento difícil da vida, a gente vai sonhar com isso recorrentemente. Talvez seja até uma maneira do nosso organismo trabalhar e elaborar aquela questão para que a gente possa entender. Tá? Existe um filme, um desenho animado chamado Divertidamente, onde imagina-se dentro da mente de uma menina os sentimentos mais primordiais e tal. E há uma cena muito interessante onde a menina dorme e a alegria e a tristeza que saíram do centro de comando e se espalharam e tornaram as coisas complicadas, eles passam justamente no lugar onde os sonhos são fabricados. E tem lá um diretor e os sonhos são feitos como se fosse um enredo, uma história. É bem interessante, porque, na verdade, tudo que está ali são elementos de dentro da mente da menina se disfarçando. Um vestido de cachorro, outro vestido de professora, outro vestido... E a menina, ela passou por uma vergonha muito grande, porque quando ela foi se apresentar diante dos coleguinhas, quando ela chegou, ela mudou de uma cidade para outra, foi para uma nova escola, tem uma aluna nova, se apresente. E ela começou a contar e caiu no choro. E ela ficou angustiada, porque aquilo era uma vergonha muito grande, e tal, porque vieram à tona os sentimentos de que ela queria ficar lá na outra cidade onde ela morava. E à noite ela sonha exatamente com isso. Ela sonha que ela está sem roupa, ou alguma coisa assim, que é muito recorrente. Que ela vai na escola e chega na escola e descobre que está nua, ou que está com pijama, que não trocou de roupa para ir, alguma coisa assim. E a alegria e a tristeza interferem naquele sonho, porque eles querem fazer a menina acordar, e aquilo vira um pesadelo sem tamanho, um pesadelo tão forte que a menina acorda. Né? E aí, isso é uma maneira muito interessante de mostrar como é que as coisas acontecem. Então, Deus usa os sonhos para equilibrar o nosso mundo interior, mas pode também usar para nos alertar, para encaminhar, ou para dirigir a nossa atenção para alguma coisa. Só que, cuidado, mas cuidado principalmente com os sonhadores alucinados. A alucinação não é sonho, a alucinação é delírio. E de onde eu tirei essa expressão, sonhadores alucinados? Da Bíblia. Essa expressão aparece lá no livro de Judas, e fala do perigo. Notem aqui, né? Uma escada muito estreita, um buraco enorme, perigo de cair e tal. Cuidado com os sonhadores alucinados, cuidado com as coisas que estão. Olha o que a Bíblia diz a respeito de sonhos. Vamos ler aqui. Olha só. Se aparecer no meio de vocês um profeta,
ou alguém que explique sonhos, então notem que isso era comum, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele diz, então ele vai procurar levá-los a adorar e a servir deuses que vocês não conheciam. Percebam que no Pentateuco, Moisés está dizendo que, em geral, há pessoas que usam deste subterfúgio de sonhos e contam sonhos que podem vir a acontecer, mas que estas pessoas não são necessariamente de Deus. Não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor, nosso Deus, vai pôr vocês à prova para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Então, notem, às vezes você seguir um sonhador, alguém que se mete a interpretar sonhos e coisas assim, pode ser um indício de que você está desobedecendo a Deus. Deus pode estar te colocando à prova. É por isso que Deus não confia totalmente nos sonhos como um meio de revelação. Não é qualquer coisa. A revelação hoje, principalmente, está na palavra de Deus. O sonho era usado para pessoas que estavam fora do âmbito da promessa de Deus e, de alguma forma, para que elas pudessem ser avisadas de alguma coisa. E se a gente fizer um inventário de todo mundo que sonhou e esse sonho veio de Deus, você vai ver que, em geral, não são pessoas muito profundamente conhecedoras da Bíblia. É um adolescente que está sonhando, é um copeiro do faraó que não conhece nada da palavra de Deus e que tem toda a superstição, achando que os sonhos são um mundo à parte, alguma coisa assim. É o padeiro, que é alguém que conspirou contra o rei, é o próprio faraó, que está preocupado com as coisas é Jacó fugindo de casa, né? É José querendo fugir de Maria. Percebam que Daniel também, na verdade, ele não tem sonhos, mas ele é usado por Deus para interpretar os sonhos de Faraó. Faraó não, de Nabucodonosor. No caso de Nabucodonosor, o que ele pediu foi algo impossível, né? Porque ele já sabia dessa coisa, que muitos enganadores iam lá, ele contava o sonho, e isso significa isso, significa aquilo, significa... Ele já estava cansado de ver essas predições não darem certo. Então, o que ele fez? Ele mandou chamar os magos da Babilônia e disse assim, olha, eu sonhei, pois não, senhor, conta para a gente qual é o sonho. Ele falou, não. Se vocês realmente sabem interpretar, vocês vão me dizer qual foi meu sonho e o que ele significa. Porque se eu contar para vocês, vocês vão inventar qualquer lorota aí. E aí eles ficaram desesperados, porque o faraó disse, se não me contar qual é o sonho, vai morrer todo mundo que fica interpretando o sonho. Todos os magos, todos os encantadores da Babilônia serão mortos. Quando falaram isso com Daniel disse, por que vocês não vieram me falar? Eu irei lá e falarei. E ele se compromete com o faraó e diz, olha, eu vou pedir ao Senhor, que é o Senhor de todos os sonhos, e ele vai me dar não somente o teu sonho, como a sua interpretação. É um estudo muito interessante que a gente poderia fazer. Mas percebam, na verdade, isso é uma maneira de Deus intervir na vida de pessoas que acreditam que os sonhos podem ser milagrosos mesmo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome, eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando, Jeremias 28. E percebam que os sonhos podem ser, sim, maneiras de enganar as pessoas. E interpretadores de sonho podem realmente ser pessoas muito mal intencionadas. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam
autoridades superiores. Ele está falando de pessoas da igreja que são sonhadores alucinados. São pessoas que têm mais alucinações do que sonhos. E essas pessoas não devem ser interpretadas. Nós temos que José chegou ao fundo do poço. E o caminho que ele usou para sair do fundo do poço foi sair do sonho ao seu discernimento. Então, vamos lá. O que a gente pode guardar e aprender sobre a sabedoria da interpretação dos sonhos? Sonhos são manifestações do nosso inconsciente. Todos os sonhos nos falam alguma coisa, não necessariamente de Deus, mas principalmente sobre nós mesmos, sobre o que nós estamos passando, sobre o momento que nós estamos vivendo. Podem ser usados por Deus. Deus pode usar o sonho, porque Ele é soberano, mas não é o meio usual de Deus. Deus vai nos falar através da sua palavra. Deus vai nos falar através de explicações coerentes da palavra de Deus. E mesmo os sonhos precisam de pessoas de Deus, pessoas sensatas, para nos interpretar. E quando a gente vai a um psicólogo, os sonhos podem nos ajudar muito a interpretar as nossas próprias preocupações, aquilo que está no nosso coração. Não tem nada de divinatório nisso, não tem nada de premonitório nisso, não tem nada de Deus está falando e o psicólogo está interpretando. Não, isso faz parte do mecanismo natural do estudo dos sonhos. Existe toda uma ciência, a psicologia se ocupa disso. Somente a palavra de Deus nos mostra o que Ele quer de nós. Cuidado com os sonhadores alucinados. Sonhos não são premonições. Olha, Deus está te dizendo o que vai acontecer. Olha e tal. De que adianta eu saber o que vai acontecer se eu não tiver uma palavra de Deus dizendo faça isso, faça aquilo outro. E quando vem essa palavra, eu tenho que interpretá-la com sensatez e ver se aquilo que não está sendo colocada, se aquilo não está sendo uma armadilha para mim. Sabe por quê? Sonhos não substituem a palavra de Deus e, principalmente, as interpretações dos sonhos não podem ser insensatez, não podem ser coisas insensatas. A gente tem que usar o discernimento que vem do alto, a sabedoria dada por Deus, para poder interpretar verdadeiramente aquilo que Deus está nos dizendo. Bom, que Deus te abençoe. Nós vamos ainda continuar falando agora do encontro de José com Faraó e de como José usou de sabedoria ao entender as preocupações de Faraó e ao perceber aquilo que Deus estava avisando. Era uma maneira de precaver o Egito e de promover principalmente a ida dos filhos de Israel para morar no Egito. Que Deus tinha um plano ali de formar um grande povo para, através desse povo, nos trazer o Messias. Então, que Deus te abençoe, que essa aula tenha lhe ajudado e lhe tirado todas as dúvidas e que a graça do Senhor Jesus esteja com você, com a tua vida. Amém.